Pessoal, tudo bem? Olha, gente, hoje mais uma vez aqui, convidado da hora, recebendo aqui o Wagner Macedo, policial penal, diretor do presídio de Resende Costa. Está aqui hoje para a gente bater um papo, falar dos projetos que nós desenvolvemos juntos na época que eu estava como prefeito, aqui no presídio de Resende Costa. Boa noite, Wagner. Prazer te receber aqui no nosso projeto Convidado da Hora. E a gente queria conhecer um pouco mais do Wagner, né? Da sua trajetória, sua carreira. Conta para nós como é que, até você chegar em Resende Costa, qual foi a sua trajetória profissional? Primeiramente, boa noite já, né? Boa iniciativa, seu programa. Obrigado. Bom, eu iniciei a carreira em São João del Rei, só que em pouco tempo eu fui para Belo Horizonte trabalhar lá. E nas andanças, nas unidades prisionais lá, eu tive contato com algumas unidades que faziam um trabalho bacana, né, de ressocialização. E um deles era a fábrica de artefatos de cimento, e dentre outros artesanatos também. E aí voltei para São João del Rei, depois que eu passei um período em Belo Horizonte. E logo em seguida também eu estava para ir para Almenara. Eu tinha pedido transferência para lá. Longe de Minas. Quente. Quente. Né? E aí a Secretaria de Justiça e Segurança Pública estava assumindo algumas unidades, dentre elas a de Resende Costa. E aí eu recebi o convite para estar vindo para cá e assim foi feito. Aí vim, né, uma unidade muito robusta, uma estrutura diferenciada de todas que compõem a 13ª RISP, né, que é Região Integrada de Segurança Pública aqui da nossa, que hoje abrange 8 presídios e um hospital judiciário. E ela se destacou já de cara assim pela sua estrutura, pela robustez que ela foi construída. E aí, como ela já era diferente, eu vi a oportunidade de implantar aqui um projeto de ressocialização diferenciado também. Foi quando eu, de posse de algumas informações, eu procurei, na época, o prefeito Aurélio e apresentei para ele a possibilidade de estar colocando no presídio, operando uma fábrica de bloquete. Ele, um visionário, já de cara aceitou e a gente foi conversando, aprimorando, e assim hoje faz 6 anos que eu estou aqui, né, em Resende Costa. E operando da mesma forma com outras implementações, né? Meio-fio, briquetes. Hoje tem uma marcenaria fazendo móveis de acabamento fino e rústico e uma fábrica de TA manual. Em Wagner, eu acho que eu não sei se você falou aí, você já tem quanto tempo já como policial penal? Já tem 15 anos, né, que eu estou na função. 15 anos você ingressou. E nesse meio tempo você chegou a passar no Mambengo em São João, não é isso? Passei no Mambengo, fiquei lá total 8 anos. 8 anos. Entre idas e vindas. Então você já viu coisa demais, né? Já bastante. Coisa que o presídio de Resende Costa ele se destaca também, né? Não tem no seu histórico uma fuga, não tem no seu histórico apreensão de droga, não tem no seu histórico apreensão de celulares. Coisa que hoje, infelizmente, é comum nas demais. E esse trabalho que você escolheu, policial penal, antes era chamado de agente penitenciário, houve uma troca de nomenclatura aí, não é isso? Isso. Parece que teve isso aí. É um trabalho desafiador, né? Porque você lidar com todo tipo de gente com todo tipo de personalidade, né, Fábio? Então, acaba que existe até um risco para a sua integridade, da sua família, não é isso? Você, em algum momento, sente medo de exercer essa atividade? Depende do local onde se trabalha, você tem que ter medo não, mas um respeito pela situação, né? Certo. Com Belo Horizonte é um local complicado de se trabalhar, porque você não pode morar em qualquer lugar, né? Então, assim, a gente tem que se precaver também nesse sentido. Mas todo trabalho tem seus
seus desafios Sim. mesmo, né? Mas você estava falando aí a questão do trabalho que foi desenvolvido na época, né? E eu me recordo, Wagner, que foi assim, sensacional, sabe? E até aqui de antemão agradecer demais você pelo empenho, né? De querer fazer acontecer também, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos. E agradecer também o juiz da comarca, o Dr. Donizete, que na ocasião também fez muita força para isso acontecer. Isso depende do Poder Judiciário, né? Essa liberação. Então é todo um trâmite burocrático. E aí aqui a gente conseguiu romper isso tudo e colocamos esse projeto para acontecer em Resende Costa. Um projeto que eu particularmente tenho muito orgulho de ter participado, né? Porque é um exemplo isso aí. Nós até publicamos nas nossas redes sociais aí o vídeo, fui entrevistado ao vivo pela Rede TV para relatar sobre o trabalho que é desenvolvido em Resende Costa. Cheguei a receber a ligação do secretário de Estado na época. E os embrólios que nós enfrentamos, os desafios, foi justamente por causa da quantidade de regramento que existe por trás disso, né? As pessoas acham assim, mas por que isso não acontece para todo lado, né? Na verdade, existe hoje a questão dos direitos humanos, né? Que bate muito pesado em cima disso. E teve uma ocasião, né, Wagner, que a gente chegou já tinha uns 2 anos que a gente estava funcionando, e aí aconteceu de o Estado mandar uma ordem dizendo que era para encerrar a atividade. Não é isso? Justamente. Você lembra dessa situação, né? Lembro, sim. E eu estava esperando o momento ideal para poder falar também dessa gratidão que a gente tem pelo Dr. Donizete, né? Que ele, assim que eu apresentei o projeto para o Aurélio, na época prefeito, em seguida eu procurei ele e apresentei para ele. De logo de início ele agradou bastante também do projeto e até hoje ele é muito atuante aqui no presídio. Hoje o presídio sem o Dr. Donizete, ele talvez nem funcionaria da forma que funciona hoje. Agradeço muito. Então, assim, quando veio essa ordem do Estado para a gente poder encerrar as atividades, foi muito ruim, porque o que acontecia em Resende Costa? Para as pessoas entenderem, nós tínhamos um passivo de infraestrutura de calçamentos de rua, assim, uma coisa fora do normal, algo que não se via aqui na região, né? O que é isso? Se devia ao fato dos prefeitos anteriores, infelizmente, fazer aprovação de loteamento de forma precipitada, né? Sem exigir toda a infraestrutura. Então, Resende Costa, eu costumo dizer o seguinte: calçava uma rua, aparecia mais uma, calçava 2, aparecia 2. E aquilo ali nunca ia sair do lugar. Então nós, em 2013, quando assumimos a prefeitura, imediatamente nós estancamos isso, ou seja, qualquer tipo de loteamento a partir de 2013 já tinha que, para ser aprovado, apresentar toda a infraestrutura, mas tinha ficado aí um passivo enorme, mas muitas ruas mesmo, sem infraestrutura, sem a pavimentação. E aí nós começamos a parceria, a prefeitura foi crucial para nós, porque não tinha dinheiro, e aí da forma que estava fazendo, estava saindo assim, por menos da metade do custo. Porque a parceria, só para as pessoas entenderem, né, Wagner, era a mão de obra sem custo para a prefeitura, e a prefeitura colocava o material dentro do presídio para ser transformado em pré-moldados, e a gente seguir com os calçamentos de rua. E por parte da prefeitura, ele sempre atendeu com insumo assim, de imediato quando estava já no final. Então, assim, sempre teve material, nunca a linha de produção parou por falta de material, sabe? A não ser por alguma intempérie do tempo, uma chuva, uma coisa assim, mas por falta de material, o Aurélio sempre garantiu os insumos lá para a gente. Nós chegamos a ter quantos detentos lá trabalhando nessa atividade mesmo? Eu não me recordo. Foram 20. Chegaram a ter 20. Olha, hoje estão com. Hoje
Na atual conjuntura está com 16. 16. Mas está com 16 porque a gente está com uma mesa vibratória, né? E tem uma outra lá. E hoje a prefeitura continua, né? Com essa parceria com a gente. O vice do Aurélio hoje era o prefeito, né? E ele deu andamento no mesmo projeto e continua a gente produzindo. Firme lá, né? Isso. Então, o que acontece? O desafio foi regularizar a situação. Então, quando o Estado disse o seguinte, pode parar porque está irregular. Porque a legislação diz que o preso tem que receber, me parece que 3/4 do salário mínimo para exercer essa atividade. Então, ele recebe os 3/4 do salário mínimo e ainda a remissão, não é isso? Justamente. Que é, a cada 3 dias trabalhado, o preso desconta um dia na sua pena. Então o Estado diz o seguinte, olha, da forma como está hoje em Resende Costa, está irregular. A Prefeitura não está pagando o 3/4 salário mínimo que o detento tem direito. Justamente. Aí o que aconteceu? Nós fomos em Belo Horizonte, foi eu, o Dr. Donizete, que é o juiz da comarca, e o nosso procurador da Prefeitura, o Dr. Geraldo Aires. Estivemos lá, que na época, com o secretário de Estado, Francisco. O nome dele é complicado, Francisco Cupo Dolosky. Isso, assim, bem complicado de pronunciar. E aí sentamos na mesa para conversar e ele falou, não, essa atividade tem que remunerar o preso, senão não pode, não é por mim, é porque tem os direitos humanos me cobra isso está irregular, tem outros municípios que pagam 3/4. Eu falei assim, olha, do jeito que está a situação da Prefeitura, a gente passou quem acompanhou aí, de 2013 a meados de 2018, as prefeituras andaram com uma crise muito grande, né? Isso foi noticiado para todas as mídias noticiaram isso aí, a quebradeira das prefeituras. Então a gente não tinha condições de fazer esse pagamento. E aí eu falei para ele, sinto muito, mas nós vamos ter que encerrar a parceria. Né? Eu não consigo manter, vai ter que tirar a fábrica, o município vai perder. E aí tem um detalhe, o detento também vai perder. Porque se você perguntar para o detento se ele quer ficar o dia todo preso, né? Carcerado, ali o tempo não passa, ele não exerce atividade, né? Porque é normal do ser humano movimentar o corpo, exercitar, isso, né? Ele vai ter benefício lá de uma boa noite de sono e tudo. E tem a remissão também, justamente. Que a cada 3 dias trabalhado, conforme eu falei, descontam na pena. E aí assim, a gente tinha decidido, tentamos de todas as formas, na mesa tinha o pessoal dos direitos humanos conversando conosco e ficou definido em um determinado momento da conversa que essa parceria seria realmente encerrada por falta do pagamento. Mas aí eu não sei onde é que está o secretário Francisco hoje, o ex-secretário, né? Mas tenho que, de uma certa forma, reconhecer o esforço dele. Ele resolveu assumir o risco. Ele disse o seguinte, não, já está funcionando, nós não vamos regredir, vai continuar. E ele colocou sob risco mesmo, conta e risco dele, e a autorização, a gente fez um ajuste lá no contrato, na parceria, no termo de parceria, e aí permanece até hoje. Vitória para Resende Costa, nós conseguimos manter esse trabalho em atividade. E hoje, os presídios que compõem a nossa região de segurança pública já tentou implantar esse sistema e não conseguiu, de forma alguma. Inclusive, muitos, até de outras RISPs, já vieram aqui, porque tem esse presídio como modelo, pegou toda a parte operacional, né, da linha de produção, tudo direitinho, colocou no presídio, porque o sistema também fornece esse tipo de maquinário, só que quando foi para celebrar a parceria, não conseguiu, e não consegue, e está difícil, e a gente continua, né, com a graça de Deus, operando tranquilamente, né, com o apoio do Judiciário, do Ministério Público e da Prefeitura. Isso, muita gente pensa assim, mas isso para o preso, o que ele significa, né?
Hoje ele acaba aprendendo um ofício. Muitos, Sim, quando isso é importante. saem, se tornam egressos do sistema prisional, ele tem um ofício porque muitos não tinham nenhum tipo de profissão, ele já sai, né, sabendo a textura da massa, sabe manusear os equipamentos. Então, assim, o cara sai com uma profissão. E enquanto ele está ainda cumprindo sua pena, muitos que tomavam remédio para ansiolítico, antidepressivo, né, todos esses pararam de tomar. Inclusive, até hipertenso parou de tomar, que a pressão estabilizou. Olha isso aí, gente. Porque atividade física, né, o ser humano ele nasceu mesmo, ele é para se movimentar. E quando fica nessa situação de confinamento compulsório, ele acaba desenvolvendo patologias aí de idosos, né, porque não se movimenta. E hoje, igual, por exemplo, muita gente pergunta assim, mas lá não fugiu ninguém, nem tentou. Eu falo, sim, ninguém não tentou, mas não é porque o presídio ele tem uma segurança exemplar para a nossa risco, não é porque ele tem uma estrutura robusta, é porque a gente trabalha e trata o preso com dignidade. Então, esse processo de ressocialização através do trabalho, ele significa muito para muitos, né? Para todos, porque o trabalho ele dignifica as pessoas. Exatamente. Então, hoje, assim, o preso, igual tem situação ali que entra um caminhão toda hora, se o preso não tivesse tendo essa oportunidade, não é nem benefício, é a oportunidade de estar aprendendo alguma coisa e de ser tratado como ser humano, ele não ficaria ali, ele ia arrumar alguma forma de poder estar transformando. O encarceramento, na verdade, ele é degrador, né? Não tem jeito. O que você falou aí, assim, é uma coisa que deveria ficar assim marcada, essa fala sua. Preso, encarcerado, começa a acumular doenças, tem que ficar tomando remédio, ele está degradando. Aquilo é destrutivo para o ser humano. Então, ele sair para trabalhar, ele tem essa oportunidade de reduzir o tempo que vai ficar lá, né? E, de uma certa forma, devolver para a sociedade algum benefício, né, em função de alguma falha que aconteceu em algum momento difícil, não sei. A gente tem que tratar aqui o seguinte, cada caso é um caso, tem situações que são, né, mais graves, outras menos graves, né? Mas é uma situação que a gente se pergunta por que não se expande isso, né? Tendo em vista tudo que a gente está falando aqui, do benefício, tendo em vista a possibilidade, fica registrado aqui, gente, o preso não é obrigado a fazer essa atividade, não é isso? Não é obrigado. Ele tem a opção de fazer ou não. Então, você desenvolveu atividade dentro do presídio. Aí você vai chegar para o preso e falar assim, olha, tem essa possibilidade, você vai trabalhar, vai reduzir a sua pena, você quer? É sim ou não, ele assina o papel ali, sim ou não. Se ele achar melhor ficar encarcerado, ele vai ficar, não é assim? Então é bom que fique claro isso aí, porque a Resende Costa, o presídio obriga o preso a trabalhar. Não, isso não existe não, gente. Agora assim, eu acho que faz, me perdoe falar isso aqui, mas eu acho que faz muito mal os pensamentos, alguns pensamentos aí dessa linha de direitos humanos, né? No final das contas, isso não é uma defesa do ser humano, né? Deixar o preso sem essa opção, dá a ele esse direito aí, né? Nós temos aqui a possibilidade de desenvolver o trabalho, mas sem remuneração, só pela remissão. Quer? Você quer ou não? Porque eu acho que o direitos humanos ele tem que começar a pensar de uma forma mais econômica, financeiramente, né, falando. Porque se ele entrando igual, por exemplo, aqui na fábrica de tear, na fábrica de móveis e na fábrica de artefatos de cimento,
ele vai estar aprendendo e quando ele sair, ele vai ter como sustentar a sua família e a si próprio. Exatamente. Então, assim, e gerar renda para o município, gerar renda, né? Dependendo do cara, pode se tornar um empresário, ele pode montar ali uma fábrica de imóveis para ele e contribuir com o imposto de renda, e, né? De todas as formas, assim. Então, eu vejo que os direitos humanos, em algumas situações, acaba impedindo a progressão do próprio preço. O desenvolvimento do preço. O desenvolvimento. Eu acho que precisa sim, isso aí, nós até provocamos essa conversa nas redes sociais, sabe, Wagner? Eu publiquei lá o vídeo e perguntei, né, por que isso não se replica no Brasil. Aí vieram diversas respostas, algumas respostas dizendo que é falta de vontade política, né, uma série de situações que as pessoas pensam sobre isso. E de fato precisa ser pensado isso mesmo, né? No momento que você não está obrigando e deixa isso como opção para o detento, né? Ele tem essa possibilidade de escolher, né? Por exemplo, se não fosse o apoio político, né, do prefeito Aurélio e do juiz no Poder Judiciário, eu não ia poder fazer nada, porque eu já tinha determinação que era para poder parar com a fábrica. Uma coisa que estava funcionando e está até hoje, muita gente colhendo frutos da sociedade, né? Porque, como o Aurélio falou, tinha várias ruas aqui de Resende Costa e alguns distritos que não tinham sido contemplados com nenhum tipo de pavimento, seja ele asfalto ou algum tipo de calçamento. E com isso, todos eles foram bloquetados, né? Hoje está com guia, né? Tá totalmente com a infraestrutura de uma rua mesmo, né? Interessante é que nós começamos a ficar tão ambiciosos com o projeto que levamos uma fábrica de pré-moldados para dentro do presídio de São João del Rei, o Mambengo. Lembra disso? Isso mesmo. E foi de muito interesse deles lá, da direção, eles visitaram, se interessaram e até então, por algum momento, né, o juiz ele se interessou, o juiz de São João. E só que aí houve alguns contratempos, alguns desacordos, né? E essa fábrica foi desmontada. Mas eu vejo que São João costuma ter média lá de 700 presos, né? E hoje está com quase 800. Quase 800 presos. Né? Esse pessoal, gente, fica aí num espaço pequeno, 24 horas por dia. É uma situação realmente... Isso sim que os direitos humanos tinham que ver, né? Isso é desumano. Agora você colocar a pessoa no ar livre para trabalhar, para exercitar o corpo, né? Movimentar, então, não vai ver a hora passar. E hoje essa atividade que porque hoje a gente conta com 3 galpões, com 3 frentes de trabalho. Isso deu tanto certo que a gente vai ter que ampliar o espaço físico para poder suportar a demanda que exige da confecção de bloquetes, né, que parece que Resende Costa vai andar trocando alguns bloquetes e calçando mais ruas. E a demanda de móveis, tanto com acabamento fino quanto rústico, subiu demais. Então, assim, o espaço que a gente tem já não é mais suficiente. E a gente tem um espaço fora do presídio que é maior do que a área construída, maior do que a área murada. Então, esse espaço, o juiz já demonstrou interesse e vai murar para poder passar essas fábricas para lá, para poder suprir a demanda, a alta demanda. Né? Nós vamos colocar um relato de um detento que trabalhou nesse projeto em Resende Costa. Ele vai relatar, né? Vai ter oportunidade de relatar como que foi a experiência, né? O trabalho que foi desenvolvido, o que isso foi de positivo para ele. E vocês vão ouvir essa entrevista agora no decorrer aqui do nosso programa. E aí a gente fica feliz, viu, Wagner? Eu fico muito grato a você por a gente ter tido essa experiência, ainda tem essa experiência em Resende Costa, positiva demais, um exemplo que nós queremos replicar aí
para os grandes políticos, né, os que têm o poder realmente de decidir, de mudar as leis, para criar esse benefício, né, vamos colocar essa oportunidade para quem está recluso, desenvolver o trabalho aí para melhorar, reduzir sua pena, né, e de uma certa forma contribuir aí com o poder público também. Porque que fique claro isso aí, gente. Essa parceria ela só pode ser feita com o poder público, tá? Atividade desenvolvida em benefício do poder público e nunca para um particular, né? Isso é só para a gente deixar claro que o particular não é possível. Justamente, existe algumas parcerias privadas assim, né? Igual, por exemplo, lá em Belo Horizonte tem uma fábrica de bola e leva as bolas para os presos, está fechando lá. Mas eles pagam os 3/4, né? do salário mínimo. Do salário mínimo. Isso. Só que as palavras do Aurélio aí foram muito boas assim, nesse sentido, porque é o seguinte, hoje o presídio de Resende Costa ele virou um modelo em Minas Gerais, no quesito ressocialização e trabalho. E tudo foi com apoio do prefeito Aurélio e do juiz da execução. Senão, por minha conta, eu ia correr atrás, mas eu ia esbarrar em algumas barreiras, não ia conseguir transpor. E hoje eu agradeço muito, viu, Aurélio? Não, que isso é recente. Mais mesmo. E o juiz da execução, o doutor Donizete. Isso. E nós estamos aí para poder contribuir né, com a sociedade, para contribuir com o recluso, porque todo mundo merece uma chance. Sem dúvida. E eu queria agradecer, Wagner, a sua participação. Nós já estamos aqui caminhando para o final, né? É muito importante a gente colocar isso sempre para a sociedade, esse trabalho que é desenvolvido em Resende Costa, para despertar realmente a curiosidade e quem sabe chegar aí conforme eu volto a falar, os grandes políticos que têm o poder da caneta mesmo para poder decidir e fazer mudar a legislação atual. Agradeço demais mais uma vez a participação e vocês vão ficar agora com o relato do detento que teve essa experiência aqui em Resende Costa e logo em seguida também vamos passar novamente para vocês verem a entrevista que eu fiz ao vivo na Rede TV, no programa da Mônica, que vocês vão acompanhar aí também. Gente, mais uma vez, obrigado Wagner, obrigado a todos. Convidado da hora, terça-feira, 19 horas. Gente, grande abraço, obrigado. Obrigado. Gente, conforme eu falei, agora nós vamos ouvir o relato de um participante desse projeto em Resende Costa, um egresso, né, um ex-detento, que já está em liberdade, já tem um bom tempo, e ele teve a possibilidade de participar do projeto lá da fábrica de pré-moldados. Eu queria que você relatasse para nós a sua experiência, o que você achou, o que é de positivo esse projeto que você participou. Conta para nós aí a sua experiência com esse projeto. Então, em 2020 eu tive uma passagem pelo presídio de Resende Costa, os erros que eu cometi no passado e, por mais cômico que seja, eu fui muito bem recebido pela diretoria que estava atual, pelo diretor Wagner, e ali ele me deu uma oportunidade de estar trabalhando e isso para mim foi muito bom porque não só por remissão de pena, mas também por uma questão de um aprendizado, de um trabalho novo, de uma oportunidade de ingressar em outra área. Isso para mim foi de grande valia e eu gostei muito do apoio que eu recebi deles, né? Então, para mim foi muito bom, não só em questão de remissão, mas também em aprendizado. Nós falamos aqui ao longo da entrevista, eu e o Wagner, sobre a liberdade do detento aceitar ou não esse trabalho, né? E assim, eu queria que você relatasse como que isso funcionou. Isso foi de livre e espontânea vontade? Como que foi essa abordagem com você? Como que você entrou para participar do projeto? Então, no meu caso, foi na época da pandemia, então os presos de Resende Costa tinham ido tudo para o Mambembe, São João,
e eu já estava lá e o diretor do presídio de Resende Costa, o Wagner, fez uma visita no presídio de São João e ele perguntou se alguém gostaria de estar trabalhando, de estar vindo para Resende Costa. E eu, na mesma hora, manifestei, né, porque é muito bom, né, estar saindo, como eu estava assistindo o podcast e foi falado que é complicado ficar dentro de uma sala fechada 24 horas, é muito ruim mesmo. E então eu aproveitei essa oportunidade, pedi a oportunidade a ele, ele me deu e eu pude estar vindo trabalhar aqui. Bacana, agradeço a participação. Você, só mais uma última pergunta, você acha que isso é um trabalho desse que é feito em Resende Costa, a sua opinião, você acha que isso deve ser reproduzido, replicado nos outros presídios? Sim, sim, com certeza. Olha, no meu caso eu já trabalho em outro ramo, mas conheci colegas lá dentro que não tinham profissão porque viveu a vida inteira no crime e a gente sabe como a sociedade é, enfim, e não tem oportunidade quando sai, acaba voltando para o crime e já estão saindo de lá com uma profissão, já aprendem e estão ingressando aqui de fora, então eu acho que grande valia sim. E assim, também o trabalho, à medida que você exerce ele com frequência e com uma certa rotina, você acaba habituando o corpo a isso, né? Então acaba, quando o preso sai, ele já sai assim, com uma disposição maior para trabalhar. Verdade. Então, obrigado pelos relatos aí. Então é isso, gente. Agora vocês vão ficar aí com a entrevista que nós demos lá ao vivo na Rede TV, o programa da Mônica. Muito boa noite, obrigado. Bom, gente, ontem eu falava aqui sobre um projeto que está em discussão em Brasília para que detentos paguem as suas próprias despesas onde estiverem presos. Com o carinho da Júlia Dair, que nos passou inclusive o telefone do prefeito Aurélio Suenes, que está aqui na linha para falar comigo, sobre esse trabalho que os presos fazem. Boa tarde, prefeito Aurélio. Obrigada por nos atender. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Brasil. Grande prazer falar com você. Satisfação muito grande. É muito bom quando a gente pode falar de coisas boas. Prefeito, vocês têm aí na cidade uma produção de blocos de concretos pré-moldados, que nós estamos mostrando, inclusive, que é feita pelos presos. Exatamente. Nós fizemos uma parceria com o presídio aqui da cidade e nós fornecemos o material, montamos uma fábrica de pré-moldados no pátio do presídio e lá são feitos os bloquetes para calçamentos de vias públicas, calçamentos de rua. E isso para nós tem sido muito importante, a gente está conseguindo avançar muito com o passivo que nós temos aqui de falta de infraestrutura nos bairros, né? Sei. Foi muito interessante para nós isso. E eles aceitaram bem a proposta de trabalho? De quem foi a iniciativa? Sua? Sim, nós tivemos lá no estado, juntamente com o juiz da comarca, e fizemos esse acordo com o estado para liberar eles somente pela remissão, que a gente chama, que é 3 dias trabalhados, desconta um dia na pena, né? E eles aceitaram, sim, com certeza é muito bom para o preso também, porque passa o tempo, ele aprende um ofício, né? Mais um trabalho. Lógico. É realmente muito. A gente tem, Resende Costa, muita rua sem calçamento, na época com os loteamentos aprovados de forma precipitada e irregular. Sei. E nós passamos a resolver esse passivo. Agora, ao final desse mandato meu que termina no ano que vem, a gente vai ficar muito próximo de calçar 100% das ruas da cidade. E é uma forma de retribuir à sociedade a falha que eles cometeram, né? Sim, claro. Agora, o interessante seria a gente ter esse tipo de projeto desenvolvidos no Brasil inteiro, né? Desenvolvido no Brasil inteiro, porque é um projeto bom. Eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa, parabéns. A gente gosta quando tem boas notícias para falar. E eu sempre digo o seguinte, projetos bons precisam ser copiados. Tomara que outros municípios também copiem. A gente fica se perguntando por que não replica ao Brasil todo, né? Porque realmente é muito bacana a iniciativa, muito sem interessante. Dúvida. Né? Prefeito Aurélio Suenes, muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço, um grande prazer participar do programa. Brasil, um grande abraço a todos. Obrigada.